O demônio de Hell's Kitchen, Daredevil, Demolidor. E aí, galera, pense, estamos aqui para isso, para poder mostrar minha coleção completa de Demolidor para você que gosta de quadrinhos. Deixa teu like, se inscreve, que aqui só o que tem conteúdo sobre a nona arte. Inclusive, esse é um vídeo que tem um formato específico aqui no canal. E por sua vez, tem outros vídeos sobre coleção completa, que eu vou deixar, inclusive, um aqui na descrição do vídeo. E aí você vai dar uma olhadinha depois, terminar de assistir esse, caso o YouTube não te indique um vídeo nesse formato. Então, assim, como é um vídeo que eu já tenho o costume de fazer, o que eu vou fazer, assim? O que está acontecendo? Eu apresento as edições, mas não folheio completamente. Mas como as minhas edições de Demolidor digamos, minha coleção é uma coleção modesta, e eu vou explicar até porquê também, talvez eu possa me demorar um pouco em folhear um pouco mais e falar um pouco mais sobre cada edição, tá certo? Então, sem mais delongas, coleção clássica Marvel Number 6. Enfim, número 6, Demolidor, a saga clássica. No momento que eu estou gravando esse vídeo, a Panini está lançando várias edições dessa coleção, com vários personagens, enfim, do seu universo Marvel. E é claro que Demolidor ia pegar, né? Demolidor que tem as primeiríssimas histórias, né? De 1964, com a capa do Jack Kirby, roteiros do Stan Lee. E assim, ele passou por várias complicações no começo, porque alguns artistas desistiram de desenhar. Mas mesmo assim, o Demolidor, ele começou bem, ele começou meio parecido com o Homem-Aranha, mas tendo uma diferença crucial, que era o fato de ele ser um super-herói cego, né? E, para quem não conhece, ele teve um problema, né, que ele foi salvar um velhinho lá que ia ser atropelado, e o Matt Murdock, que é o personagem protagonista, ele acaba recebendo todo o isotopo de um líquido radioativo nos olhos, ampliando todos os seus sentidos e apenas deixando com que ele ficasse cego, mas ampliando esses sentidos de uma forma que ele desenvolveu até um radar aí para poder conseguir fazer as coisas. Então ele já começa o Demolidor com a farda amarela e vermelha. E a origem dele é tão bem consistente que depois, ao longo dos anos, as outras versões, não mudou muita coisa não. Para falar a verdade, está praticamente a mesma coisa, né? Do que sempre foi, com exceção talvez de cenas como essa, né? Que são as demonstrações de força. Então, o que acontece? Logo na última edição dessa edição aqui, coleção clássica Marvel, é que nós vamos ter os desenhos do grandíssimo Wally Wood, considerado o segundo maior quadrinista do mundo, ou também, que ele mesmo se chama assim, né? Ele muda também um pouco o uniforme do Demolidor, colocando um D a mais na sua farda, né? Simplificando um pouco os apetrechos e trazendo, por exemplo, ali, né, assim, um refinamento no traço, né, assim, dando uma espécie de realismo no traço, que eu não vou mentir que eu senti, eu quando li, né, eu senti essa diferença, né? E assim, pretendo continuar, talvez enquanto ele se transforma no uniforme vermelho, mas enquanto colecionava, eu dei um salto no tempo, pegando o run do Frank Miller. Inclusive aqui é um vídeo que eu dedico, é um oferecimento da Gibizando. Salve aí o amigo Fernando Holanda, que me ajudou a colecionar e a completar essa coleçãozinha dos três que completam o run do Frank Miller e do Klaus Jensen. E aí, na número 1, a gente tem um Frank Miller que ainda é bem tímido, né? Ele pegou ali as revistas Peter Parker, The Spectacular Spider-Man, e nesse começo, tendo a chance de desenhar o Cabeça de Teia ao lado do Demolidor, você vê que ele meio que ainda obedece ali ao método Marvel, ao estilo Marvel Comics, mas ainda assim, você vê que ele tem talento, porque se botam ele para fazer logo o Homem-Aranha e o Demolidor, é porque, rapaz, acreditaram nele, né? E aí, assim, a primeiríssima história, de fato, já com roteiros do Roger Mackenzie, você já percebe uma diferença no traço dele, né? Assim, você já vê ali, meio que ele já se aproximando do Frank Miller que a gente conhece.
Uma história que já começa com uma ação com a Viúva Negra, a Natasha Romanoff, lutando com os capangas. E aí você vê ali todo o dinamismo que é característica do Frank Miller, desenhista, que tinha ali por volta dos seus 23 anos. Então, quando ele assume os roteiros, provavelmente antes de ele assumir, junto ali com... Ele ainda estava junto com o Roger Mackenzie. Mas ele vai construindo aos pouquinhos ali o seu estilo. E quando eles... A galera, assim, o Demolidor estava nessa época com poucas vendas, né? Então, tudo que você pudesse inventar para ele, para conseguir, né, de fato, fazer as pessoas comprarem Demolidor, enfim, era muita coisa. Porque, de fato, ninguém comprava e realmente estava praticamente, né? Por muito pouco iria ser cancelado. Foi aí que finalmente ficou só o Frank Miller à frente da revista. Ah, meu amigo, aí quando ele ficou à frente da revista como roteirista, quem é que ele inventa? Ele inventa a Elektra. Na primeira revista que ele pega ali os roteiros, aí, meus amigos e minhas amigas, ele já conta ali a origem da gata e faz tudo como a gente conhece. Para quem não conhece, fica fascinado e apaixonado por esta personagem. E aí, na segunda edição dessa bonita aqui, desta coleção, nós temos a desagradável morte da Elektra. Então, assim, até chegarmos nesse momento, nós vivemos muitas grandíssimas emoções com essa personagem, a ponto de que quando chega o momento em que, infelizmente, ela vem a morrer numa batalha com o mercenário, e nos trazendo, assim, ficando para a história da Marvel como uma das imagens mais chocantes. Principalmente quando você acompanha o fio da meada, quando você chega nessa história, nessa imagem, você vê o quanto que é difícil, né? Assim, você vê como é que chama? O impacto da imagem quando você, enfim, chega nessa parte. E aí nós temos na última edição, peguei também, claro, né? Logicamente, mostrei os três. É a última história. Eu destaco ela porque, assim, a última história que eu digo não o Arif, mas a história chamada Roleta Russa. A Roleta Russa é uma história que, assim, depois de acontecer tudo, né? Assim, era a última mesma edição do run do Demolidor com o Frank Miller. E aí o Demolidor tá no hospital, junto com o mercenário, que, enfim, não vou contar porque que ele chegou a esse ponto de estar no hospital. E aí ele tá lá, brincando mesmo, brincando de roleta russa com o mercenário. Aí você fica, agora, aí morreu um, aí morreu o outro. Enquanto ele vai contando uma história de um episódio que aconteceu relativamente recente. E aí o run do Frank Miller, o inicial, digamos assim, termina aqui. E aí você tem um pouco depois, tem Dennis O'Neil e David Mazzucchelli. David Mazzucchelli que fez a ilustração de Batman no 1. Inclusive eu menciono ele na minha coleção completa de Batman, que vai estar aqui na descrição do vídeo. E a arte de David Mazzucchelli, ela é assim uma pancada. Ela é uma pancada assim extraordinária. Eu não vou falar de Dennis O'Neil, porque Dennis O'Neil é Dennis O'Neil. Então é chover no molhado. Então falar de David Mazzucchelli, um cara que bebe das belas artes no seu trabalho de quadrinização, e um destaque para a história chamada Neblina, que é uma história onde os efeitos dessa história, onde a colorização dela traz todo um impacto e realmente uma sensação mesmo de estar perdido e etc e tal. Eu assim, eu estava me acostumando, logicamente, por ler muito Frank Miller, e é muito difícil vencer um run. Assim, que eu digo vencer é superar essa coisa de ficar preso só numa fase. Para um leitor é importante que ele possa vislumbrar outras possibilidades de fase. Mas é muito difícil, porque não é como se você apertasse um botão e dissesse, beleza, agora eu vou ler tudo do Demolidor, do personagem X ou isso. Não é fácil, porque nem todo artista consegue nos trazer de volta para uma fase de um personagem tão facilmente como o David Mazzucchelli me trouxe para continuar lendo o Demolidor. E aí você tem logo em seguida um arco, né, uma grande saga que é não só a maior e melhor do Demolidor, como uma das melhores de toda a Marvel Comics, que é Born
Again, ou conhecida aqui no Brasil como A Queda de Murdoch. Chovendo molhado, né, também, porque A Queda de Murdoch, ela é uma obra-prima dos roteiros de Frank Miller. Se nós podemos colocar ali que é relativo o fato do Frank Miller ser um artista no desenho primoroso, no roteiro você não pode falar mal do cara, porque aqui, em A Queda de Murdoch, o cara foi simplesmente um gênio. O roteiro de Queda de Murdoch, assim, assim, é em um nível de perfeição, um nível de trabalho que precisaria talvez um estudo da coisa, assim. Mas a arte de David Mazzucchelli não fica aquém de maneira nenhuma. Os caras já tinham trabalhado juntos em 1986 em Batman no 1, e aí repetiram a dose, muito bem repetido aqui em A Queda de Murdoch. E aí com uma cena célebre da Pietà com o Murdoch aos pés, né, no colo, da Madre Meg. Eu não vou dizer quem ela é na história, que aí você vai ter que ler, caso você nunca tenha lido A Queda de Murdoch. Então, assim, a saga do Demolidor lançada pela Panini, ela continua exatamente depois de Queda de Murdoch. Então peguei, logicamente, com roteiros da queridíssima, talentosíssima Anne Nocent, que eu tive acesso pelos formatinhos, numa época em que formatinho era o barato da vida. Mas assim, era muito complicado ler assim Demolidor, porque quando eu era jovenzinho, e aí também uma razão de por que eu tenho uma coleção pequena de Demolidor, é porque quando eu era jovenzinho eu não podia ler uma história em quadrinho que tinha um demônio na capa, porque eu era um católico apostólico romano, e da renovação carismática. E aí era uma época que tinha Nova Era, os versos subliminares, né, a Era de Aquário, e aí também para tudo era símbolo do demônio. E aí você logo um gibi com a cara do demônio. Então eu vim voltar a ler Demolidor já adulto, agora praticamente, né, nessa minha retomada aí de 2017, que inclusive eu falo no meu vídeo anterior a esse, sobre a minha história na internet, que eu vou também deixar o link na descrição do vídeo, se você quiser me conhecer e conhecer melhor essas marmotas. Então assim, a fase da Innocent começa muito bem, trazendo o Demolidor para um aspecto mais social e mergulhando cada vez mais na cozinha do inferno, que é um bairro, que é o bairro de origem dele, mas que ele estava afastado um pouco antes, né? A gente tem ele vivendo uma vida mais assim feliz com a Karen Page, que inclusive em alguns desenhos ela tá assim, rapaz, né? Mas assim, a inconsistência de artistas que passaram, assim, você tem, claro, né? Você tem Todd McFarlane, você depois vai vir o John Romita Jr., que é a fase que eu tô mais esperando, que acho que essa do campeonato já com certeza já foi lançado as edições seguintes com a chegada do John Romita Jr. E a chegada do Romitinha é tão importante que aí o Frank Miller volta. Ele volta para refazer a origem do Demolidor em Demolidor, o Homem Sem Medo, com as artes lindas, 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 lindas de John Romita Jr. O Romitinha, ele, assim, ele bota para quebrar nas artes dele. Eu não vou mentir, assim, é uma opinião particular, tá? Pra mim esse é o melhor trabalho do Romitinha quando ele pega o Demolidor e talvez, quiçá, talvez até o melhor trabalho dele mesmo, assim, geral. Porque o cara, ele arrebenta aqui na construção dos personagens, na ambientação, no enquadramento. O Frank Miller, ele não fez muita coisa assim. Aqui no roteiro, ele fez um arroz com feijão, né? Bem básico, mas assim, o que salva mesmo é a arte radical do John Romita Jr. aqui, nas lutas, principalmente nas lutas, nas cenas de ação, nas cenas de perseguição e nas grandes splash pages e páginas duplas que ele faz dos personagens. Um destaque, inclusive, com a página final, né, que é quando o Demolidor se transforma em Demolidor. Inclusive, é nesse encadernado, nessa história, que a Netflix pegou muito para fazer a série de TV, né, o seriado Daredevil. Então, assim, acaba que assim, o Frank Miller ele teve algumas pequenas voltas, mas acho que a mais marcante que também eu peguei, não vou mentir, que é Demolidor, Amor e Guerra, com a arte de Bill Sienkiewicz.
E assim, para quem não conhece, basicamente a arte mais conhecida dentro desse quadrinho, dessa graphic novel, é essa arte gigantesca aqui do Rei do Crime. Então, é onde a gente tem uma noção de que o Demolidor, ele tá bem assim, tá no auge dele, né? E aí eu dei um salto no tempo. O meu primeiríssimo quadrinho que eu comprei de Demolidor, na verdade é uma história que faz referência à queda de Murdoch, que é a queda do Rei do Crime. Que é um momento em que o Demolidor realmente vai finalmente recuperar o seu visto como advogado e vai se vingar do que o Rei do Crime fez em queda de Murdoch. Então, quando eu peguei essa belezinha aqui, eu também vou um susto de vestido. Então, quer dizer que tem uma coisa antes que eu tenho que ler para entender isso aqui. Eu entendi a história, mas ela não teve o impacto que devia. Quando depois eu voltei e fui ler Queda de Murdoch e voltei para essa, eu digo, caramba, então aí você meio que o Tique e o Teco se juntam e você finalmente compreende ali o peso da história, porque o Demolidor ele faz uma coisa extraordinária. Eu vou dar esse spoiler, mas você vai entender por que ele faz isso e por que eu dei esse spoiler. Ele perdoa o Rei do Crime. Mas para até ele chegar nesse ponto de perdoar, meu amigo, aí você vai se deliciar sabendo disso de antemão e perceber como é que ele chegou a esse lugar, como é que ele construiu esse perdão, já que o Demolidor ele é um diabo. E um diabo que na verdade se veste de diabo porque ele é muito católico. Olha só, né? E por ser muito católico, ele tem uma compreensão de cristianismo, de fé muito grande. Então, como perdoar? Acho que é uma lição de como perdoar essa história. Então, enfim, tá bom. Não vou dar muito, não estou esticando a baladeira como coach. E aí, como última história dessa cronologia do Demolidor, eu peguei o Diabo da Guarda, do Kevin Smith, de Quesada, de 1998, onde o Demolidor tem que proteger uma criança que é considerada o anticristo. E essa história ela é muito confusa. Vamos e convenhamos, assim, a verdade seja dita. Mas o Demolidor é deixado para cuidar de uma criança que é considerado o anticristo para alguns e o salvador para outros. Mas muita coisa acontece nessa história. Mas muita mesmo. A Karen Page, ela parece que esse quadro também é mais da Karen Page também do que do próprio Demolidor. Porque muita coisa acontece com essa criatura também aqui. Eu acabei de ler, muito que eu estou gravando esse vídeo, então ainda estou digerindo um pouco essa história, mas ela é muito boa. Muito boa. E essa aqui eu não dou spoiler não, porque essa aqui se deve ser estraga a sua leitura. Já vamos esculhambar por causa do spoiler do Queda do Rei do Crime. Então assim, tem aqui algumas que eu vou chamar de extras, porque elas são encontros com o Homem-Aranha e com outros personagens. Porque ele teve muitos encontros com o Homem-Aranha, né? O Demolidor, na revista O Homem-Aranha número 166, pela editora Abril, ele tem um momento que, assim, que o destaque para essa revista? Porque a gente finalmente, né, finalmente encontrei o Demolidor dos anos 90, né, o famigerada roupa, né, uniforme dos anos 90, que para muitos é assim, o UOL, né, assim, eu não sei bem o que achar, né, porque eu gosto de muita tranqueira dos anos 90, ou por nostalgia, ou porque, não sei, mas até que eu gosto desse uniforme. E aí, tem um retorno de Stan Lee e John Romita desenhando o Homem-Aranha e o Demolidor na história Homem-Aranha, Rei do Crime, até a morte. E é um prazer enorme ver esse momento desse encontro do Homem-Aranha com o Demolidor e dessa briga dele com o Rei do Crime, porque mais uma vez armam contra o Homem-Aranha e o Demolidor é o único dos heróis que acredita no Peter Parker e resolve ajudá-lo nessa empreitada, mas ele acaba sofrendo com um envenenamento e esse envenenamento coloca o Demolidor entre a vida e a morte. Mas você tem um prazer antes disso, de momentos memoráveis ali da batalha, dos dois lutando lado a lado, enfim, nas investigações que eles vão travando ao longo do tempo desse quadrinho. Mas o melhor encontro dos dois, na minha opinião, é em A Morte de Jim the Wolf. Porque o Demolidor, ele consegue aplacar, né, a ira do Cabeça de Teia nessa batalha com o Caçador de Pecados. Porque quando ele mata a Jim the Wolf,
o Homem-Aranha descobre no meio das investigações que ela era apaixonada por ele. E aí ele fica possesso e prestes a matar o caçador quando o Demolidor chega e consegue impedir isso de acontecer. Então é o momento em que eles se conhecem mais profundamente a ponto de descobrir a identidade um do outro. Então, para encerrar este vídeo, porque ele ficou o mais longo de todos, mas enfim, espero que tenha sido divertido, né? Demolidor e Batman, lançado pela editora Abril. Uma história que o roteiro, embora seja fraca, é compensado com uma arte belíssima, né? Foram dois encontros dos dois em que o roteiro foi um pouco melhor e a arte foi uma porcaria. E aí tem esse daqui, que é o segundo encontro, que na minha opinião pessoal, assim, é o que tem a melhor arte de todas, né? Enfim, e aí eu encerro aqui, né? Eita caramba! Encerro este vídeo com a minha coleção completa de Demolidor. Obrigado a você que foi lá no meu Instagram, escolheu a temática na enquete. E espero que você tenha se divertido e achado interessante essa proposta de cronologia, para enfim, de repente, ajudar você também a colecionar o personagem. Então, fique com Deus, até a próxima e... Fim!